E se eu te dissesse que o amor verdadeiro pode vir de lugares que você jamais imaginaria? Que às vezes, a pessoa perfeita para você nem mesmo está viva. Antes de começar essa história que vai mexer com suas emoções e te deixar sem palavras, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero saber de você, de que cidade você é. E me conta nos comentários. Você acredita em amor além da vida? Já sentiu uma conexão inexplicável com algo que não consegue ver? Comenta aqui embaixo. Adoro ler suas experiências. A história de hoje é sobre Beatriz, uma mulher de 38 anos que, depois de um divórcio devastador, jurou que nunca mais se apaixonaria. Até que ele apareceu. Gentil, atencioso, protetor. O homem dos sonhos dela. Só havia um pequeno detalhe. Ele estava morto há 80 anos. E o final dessa história vai virar sua cabeça do avesso. Prepara o coração, porque essa jornada entre dois mundos vai te fazer questionar tudo sobre amor, destino e o que realmente significa estar vivo. Beatriz estava completamente quebrada quando se mudou para aquela casa antiga no interior de Minas Gerais. Seu casamento de 12 anos havia terminado da pior forma possível. Ela descobriu que o marido mantinha uma segunda família em outra cidade. 2 crianças pequenas que ele sustentava às escondidas. A traição não foi só emocional, foi financeira, foi uma vida inteira construída sobre mentiras. Com 38 anos, Beatriz se sentia velha demais para recomeçar. Sem filhos, sem economias, o ex-marido havia esvaziado a conta conjunta, sem perspectiva. A herança da avó que faleceu veio como uma tábua de salvação. Uma casa de fazenda construída em 1940, com 2 andares, varandas amplas e um jardim que há anos não via cuidados. Um lugar para se esconder, pensou Beatriz ao ver a propriedade pela primeira vez. E era exatamente isso que ela queria, se esconder do mundo, das pessoas, do amor que tanto a machucou. A mudança foi solitária. Ela mesma carregou as poucas caixas que trouxe, recusando a ajuda dos vizinhos curiosos. A casa cheirava a mofo e tempo esquecido, mas havia uma estranha beleza naquela decadência. Papéis de parede descascados, assoalho de madeira que rangia a cada passo, móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas congelados no tempo. Na primeira noite, Beatriz se sentou no chão da sala vazia, comendo macarrão instantâneo direto da panela, e chorou. Chorou pela vida que perdeu, pela mulher que costumava ser, pelos sonhos que morreram. E foi ali, naquele momento de profunda solidão, que ela sentiu pela primeira vez uma presença. Não ameaçadora, mas acolhedora. Como se alguém tivesse se sentado ao seu lado no escuro, compartilhando silenciosamente sua dor. Nos primeiros dias, Beatriz atribuiu aquela sensação à sua própria fragilidade emocional. É a solidão me deixando maluca, pensava enquanto arrumava a casa, tentando transformá-la num lar. Mas pequenos acontecimentos começaram a acumular, impossíveis de ignorar. Ela encontrava xícaras de café que jurava ter deixado na pia, lavadas e secas no escorredor. Portas que fechava antes de dormir apareciam abertas pela manhã. A poltrona antiga da sala sempre tinha o assento levemente afundado, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. Uma tarde, enquanto limpava o sótão, Beatriz encontrou uma caixa de madeira empoeirada. Dentro, fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo, documentos. E ali, numa foto em sépia, ela viu seu rosto pela primeira vez. Gabriel Henrique da Silva. De 1920 a 1943. A fotografia mostrava um homem jovem, não mais que 23 anos, de terno impecável, olhos claros e sorriso gentil. No verso, uma caligrafia delicada. Gabriel, meu amor eterno. Mesmo que você tenha partido, meu coração ainda é seu. Cecília. Beatriz sentiu uma pontada estranha no peito ao olhar aquela foto. Havia algo nos olhos dele, uma tristeza profunda, como se ele soubesse que seu tempo no mundo seria curto. Ela levou a caixa para o quarto e passou horas lendo as cartas. Gabriel morreu aos 23 anos, de tuberculose. Cecília, sua noiva, escreveu cartas para ele por anos após sua morte, como se ele ainda pudesse lê-las. A última carta, datada de 1950, dizia: "Vou me juntar a você em breve, meu amor. Espere por mim." Naquela noite, Beatriz sonhou com Gabriel. Ele estava na varanda da casa, olhando para o jardim. Quando se virou para ela, sorriu,
O mesmo sorriso gentil da fotografia. Você está bem? Ele perguntou. E sua voz era quente, real, preocupada. Beatriz acordou com o coração disparado, mas não de medo. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu vista, compreendida, como se alguém realmente se importasse com ela. Era absurdo, ela sabia, mas a sensação era inegável. Os dias seguintes trouxeram mais manifestações. Beatriz começou a encontrar bilhetes pela casa. Não escritos em papel, escritos na poeira dos móveis, no vapor do espelho do banheiro, nas gotas de orvalho da janela. Mensagem simples: bom dia, você está linda hoje, não fique triste. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Beatriz estava cortando cebolas e chorando, tanto pelas cebolas quanto pelas memórias amargas do casamento destruído. Sentiu dedos invisíveis secarem suas lágrimas. O toque era frio, etéreo, mas incrivelmente terno. Gabriel. Ela sussurrou para o vazio. É você. O rádio antigo da cozinha, que não funcionava há anos, começou a tocar sozinho. Uma música dos anos 40, um bolero romântico em português antigo. E então, ela sentiu. Mãos invisíveis seguraram as suas, guiando-a numa dança lenta pela cozinha. Beatriz deveria estar apavorada. Qualquer pessoa racional estaria. Mas tudo o que ela sentia era uma paz profunda, uma conexão que transcendia o físico. Pela primeira vez desde o divórcio, ela não se sentia sozinha. Por que você está aqui? Ela perguntou em voz alta, ainda dançando com o invisível. Por que não seguiu em frente? A temperatura da cozinha caiu alguns graus, e uma voz, suave, masculina, carregada de emoção, ecoou como um sussurro. Porque eu estava esperando alguém que precisasse de mim tanto quanto eu precisava dela. Esperando você. Naquela noite, Beatriz dormiu com um sorriso nos lábios. E começou o romance mais impossível, mais proibido e mais verdadeiro de sua vida. As semanas se transformaram em meses, e o relacionamento entre Beatriz e Gabriel se aprofundou de formas que ela jamais imaginou possíveis. Eles se comunicavam através de métodos criativos. Ele escrevia mensagens no vapor dos espelhos, movia objetos para formar palavras, tocava músicas específicas no rádio antigo para expressar sentimentos. Beatriz começou a falar com ele como se fosse completamente normal ter conversas com um fantasma. Contava sobre seu dia enquanto cozinhava, ria das piadas silenciosas que ele fazia. Uma vez, ele organizou as frutas da fruteira de forma que formavam um rosto sorridente. À noite, ela sentia o colchão afundar ao seu lado, o travesseiro ganhar o contorno de uma cabeça. Havia um toque de Gabriel que ela reconhecia, leve, frio, mas preenchido de uma ternura que seu ex-marido jamais demonstrou. Ele acariciava seu cabelo quando ela estava estressada, segurava sua mão, de forma invisível, mas ela sentia pressão. Quando ela chorava, cobria-a com cobertas extras nas noites frias. Você se importa de verdade comigo, Beatriz disse uma noite, deitada na cama, falando para o teto. Mais do que qualquer pessoa viva jamais se importou. Porque eu vejo você, a voz dele respondeu, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Vejo sua força, sua bondade, sua beleza, tudo que aquele homem foi tolo demais para valorizar. Beatriz começou a se isolar completamente do mundo exterior. Recusava visitas, ignorava ligações da família, inventava desculpas para não sair da casa. Por que sairia? Tudo o que ela precisava estava ali, naquelas paredes antigas, na presença invisível que a fazia sentir completa. Sua irmã, Júlia, começou a se preocupar. Quando finalmente conseguiu visitá-la, encontrou Beatriz 20 quilos mais magra, pálida, mas com um brilho estranho nos olhos, uma mistura de felicidade e obsessão. Bia, você está diferente, e não num bom sentido, Júlia disse, preocupada, enquanto tomavam chá na cozinha. Você mal sai de casa, não atende minhas ligações. O que está acontecendo aqui? Beatriz sorriu, um sorriso distante, como se ela soubesse de um segredo maravilhoso que mais ninguém conhecia. Eu estou feliz, Ju. Pela primeira vez em anos, eu estou verdadeiramente feliz. Feliz. Você está sozinha numa casa velha no meio do nada. Isso não é vida, Bia. Você precisa voltar a viver, conhecer pessoas, talvez tentar namorar de novo. Eu já estou namorando.
As palavras saíram antes que Beatriz pudesse segurá-las. Júlia piscou, confusa. O quê? Com quem? Você não me contou nada. Beatriz hesitou. Não podia contar a verdade, poderia? Mas uma parte dela queria desesperadamente compartilhar aquela felicidade, validar aquele amor improvável. Ele mora aqui comigo. Aqui, na casa. Júlia olhou ao redor, alarmada. Onde ele está agora? Ele está sempre aqui. Beatriz pegou a mão da irmã. Júlia, você vai achar que eu enlouqueci, mas preciso te contar. E contou. Contou sobre Gabriel, sobre as manifestações, sobre o amor que cresceu entre eles. Júlia ouviu tudo em silêncio crescente, o rosto ficando cada vez mais pálido. Bia, você está ouvindo o que está dizendo? Você está falando de um relacionamento com um fantasma. Isso é loucura. Você precisa de ajuda profissional. Naquele exato momento, todos os armários da cozinha se abriram de uma vez. As xícaras começaram a tremer nas prateleiras. A temperatura despencou tão rapidamente que Júlia podia ver a própria respiração. Ela não é louca. A voz de Gabriel ecoou pela cozinha, clara e firme pela primeira vez. E eu sou muito real. Júlia saiu correndo da casa, aterrorizada. Após o incidente com Júlia, Beatriz se sentiu estranhamente validada. Não era loucura. Gabriel era real, e o amor deles era real. Mas também percebeu que precisava fazer uma escolha: o mundo dos vivos ou o mundo de Gabriel. E cada dia que passava, o mundo dos vivos parecia menos atraente. Eu queria poder te tocar de verdade, Beatriz confessou uma noite, deitada na cama. Queria ver seu rosto, não apenas na fotografia. Queria que você fosse vivo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, Gabriel respondeu, e havia uma tristeza profunda em sua voz. Existe uma forma. Beatriz se sentou na cama, o coração acelerado. Uma forma. Do quê? De estarmos juntos, verdadeiramente juntos. Mas exigiria um sacrifício. Que sacrifício? Beatriz já sabia a resposta antes mesmo de perguntar. Alguma parte dela sempre soube que chegaria a esse ponto. Você teria que vir para o meu lado. Atravessar o véu entre os mundos. Há um ritual. Eu descobri enquanto estava preso aqui todos esses anos, observando os vivos passarem. É preciso força de vontade, uma escolha consciente de deixar a vida física para trás. Beatriz sentiu um calafrio. Ele estava sugerindo: morte. Você está me pedindo para morrer? Não morrer. Transcender. Aqui, nós dois estamos presos. Você ao mundo físico que te causou tanta dor, eu ao plano espiritual onde estou incompleto. Mas juntos, poderíamos existir em harmonia, livres de dor, livres de traição, livres de solidão. Para sempre. Beatriz deveria estar horrorizada. Mas a ideia era sedutoramente bela. Sem mais dor, sem mais rejeição, apenas amor eterno com alguém que a valorizava, que a amava incondicionalmente. Me dá tempo para pensar. Ela sussurrou. Todo o tempo do mundo, meu amor, Gabriel respondeu. Beatriz passou dias atormentada pela decisão. Parte dela estava genuinamente considerando aceitar a oferta de Gabriel. O que aprendia ao mundo dos vivos? Uma família que mal visitava? Um ex-marido que a destruiu? Perspectiva de quê? Mais solidão, mais desilusões amorosas, o lento envelhecer sozinha? Mas outra parte, uma voz pequena mas insistente dentro dela, questionava: era isso mesmo que Gabriel queria? Ou havia algo mais sinistro por trás dessa proposta? Ela voltou ao sótão, a caixa com as cartas de Cecília. Leu-as novamente, desta vez com mais atenção. E foi na carta de 1945, 5 anos após a morte de Gabriel, que encontrou algo que gelou seu sangue. Gabriel, meu amor, por favor, me liberte. Você está sempre aqui, sempre me vigiando, sempre me pedindo para me juntar a você. Mas eu tenho medo. Não quero morrer, não ainda. Por favor, deixe-me viver. Deixe-me seguir em frente. Seu amor está me sufocando. Beatriz continuou lendo, as mãos tremendo. Carta após carta, Cecília implorava para Gabriel ir embora,
para deixá-la em paz. E então, na última carta, datada de janeiro de 1950, eu desisto. Não aguento mais. Se a única forma de você me deixar em paz é me juntar a você, então que seja. Perdoe-me, Deus. Beatriz pesquisou febrilmente nos arquivos da cidade. Cecília não morreu de velhice ou doença. Ela foi encontrada morta na casa aos 28 anos, aparente suicídio. E nos registros policiais, havia um detalhe perturbador. A casa tinha reputação de ser mal assombrada desde a morte de Gabriel. Beatriz desceu as escadas lentamente, segurando a última carta de Cecília. A temperatura da casa estava gelada. Gabriel sabia que ela havia descoberto a verdade. Quantas, Gabriel? Ela perguntou em voz alta. Quantas mulheres solitárias viveram nesta casa? Quantas você seduziu com promessas de amor eterno? Quantas morreram aqui? O silêncio era ensurdecedor. Responde. Beatriz gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Cecília era para ser o amor da sua vida. E você a manipulou até a morte. E depois? Quantas outras? A voz de Gabriel, quando finalmente veio, era diferente, fria, desprovida da gentileza anterior. Cecília me deixou sozinho. Morreu e me deixou preso neste mundo. Eu precisava de alguém. Eu precisava de companhia. Não é culpa minha se elas não eram fortes o suficiente para a transição. Elas não eram fortes. Você as manipulou, as isolou, as forçou a escolher entre uma vida solitária e a morte. Você é um predador. Objetos começaram a voar pela sala. A raiva de Gabriel era palpável. E você é diferente. Você estava quebrada, sozinha, sem nada para viver. Eu te dei propósito. Eu te dei amor. Você me deu uma prisão. Beatriz pegou suas chaves. E eu escolho a vida. Mesmo que seja solitária, dolorosa, imperfeita, eu escolho viver. Ela correu para o carro enquanto a casa inteira parecia desmoronar atrás dela. Vidros quebravam, portas batiam, gritos inumanos ecoavam. Beatriz dirigiu sem olhar para trás. 6 meses depois, em terapia, Beatriz descobriu que 9 mulheres haviam morado naquela casa nos últimos 80 anos. Todas solitárias, todas recém-saídas de relacionamentos destrutivos. 7 delas morreram na propriedade, suicídios, aparentemente. As outras 2 fugiram como Beatriz, mas levaram anos para se recuperar do trauma. Beatriz vendeu a casa para ser demolida. No dia da demolição, os trabalhadores encontraram algo perturbador no porão. 8 urnas funerárias escondidas nas paredes. Gabriel não estava apenas prendendo as mulheres emocionalmente, ele estava literalmente aprisionando suas almas. A última coisa que Beatriz viu antes da casa ser completamente destruída foi uma sombra na janela do 2º andar. Uma figura de homem, observando. E pela primeira vez, ela percebeu que nunca foi amor. Foi obsessão. Foi prisão. Foi um predador que aprendeu a usar a palavra amor para capturar suas presas. O amor verdadeiro liberta. Tudo mais é apenas uma bela mentira. Se essa história te impactou, deixa o like e compartilha. E me conta, você conseguiria identificar a diferença entre amor verdadeiro e manipulação disfarçada de amor? Comenta aqui embaixo. Até a próxima. Se é que haverá uma próxima para todos nós.